Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo de hoje é para quem nunca pintou com aquarela, não faz ideia de como manusear um pincel, como trabalhar com os papéis de aquarela, como que dilui a tinta. Então fica até o final do vídeo porque eu vou te dar dicas importantíssimas. E eu tenho certeza que com essas dicas você já vai conseguir fazer uma excelente pintura sem nunca ter utilizado esse material nenhuma vez. Muitas pessoas têm vontade de começar a pintar aquarela, mas as principais dúvidas delas são: não sei desenhar, não faço ideia de como que funciona o desenho, mas eu acho bonito a aquarela, eu acho relaxante, eu acho que ela me traz assim uma sensação de paz, de aconchego. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero desmistificar toda essa ideia que você tem de que precisa ter um dom para pintar aquarela, porque realmente não é assim que funciona. Você precisa de conhecer como o seu material vai se comportar, como que você vai trabalhar com esse material, e lembrando que já tem vídeo aqui no canal explicando sobre os materiais que eu utilizo para pintar aquarela. Então, se você não conhece ainda, vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela o card para você clicar nesse vídeo e assistir também. E eu vou trabalhar aqui hoje com esta tinta da Giotto, que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Essa é uma tinta escolar bem fácil para a gente utilizar porque ela é de pastilha. E vou usar também 3 pincéis de tamanhos bem diferentes, para eu te mostrar que não é o tamanho do pincel que vai definir o seu traço, e sim a forma como você coloca esse traço no papel. Esse bloco de papel aqui é o da Canson de linha escolar também, para a gente iniciar. Aqui eu vou usar o verso da folha para mostrar para vocês como que são os traços dos pincéis. Vou precisar também de um copo com água e já tenho em mãos aqui o guardanapo para a gente fazer a secagem aqui dos pincéis e do papel, caso for necessário. Então, para começar, você vai escolher um pincel do tamanho da sua preferência. Vou utilizar esse número 8. Primeira coisa, você precisa molhar o seu pincel antes de você pintar. Tá vendo que eu esfrego ele um pouquinho aqui no fundinho do copo? Isso aqui é só para hidratar as cerdas. Mas esse movimento aqui mesmo, a gente já pode pegar a água e vir aqui para nossa paleta de tintas, onde a gente vai friccionar aqui até dissolver um pouquinho. Adiciona aqui na parte da tampa, que é a parte do godê, com movimentos bem suaves, você vai depositando essa tinta aqui, ó. Viu só quanto de tinta que já faz com uma gotinha só de água? Você vai pegar um pouquinho mais de água, separar aqui uma quantidade para você ir diluindo essa tinta e formando outras texturas de tinta, outras concentrações de pigmento. Então você vai colocar mais água e menos pigmento para você conseguir uma variedade bem grande do valor tonal dessa tinta. Para você entender como que o seu pincel funciona, como que ele vai comportar no papel, você vai deixar ele aqui um pouquinho carregado de tinta e vai iniciar com movimentos bem suaves, só para você conhecer mesmo o seu material. Olha só, como ele é um pincel de cerda bem molinha, quando você coloca só um pouquinho dele no papel, ó, percebe que o traço fica bem fininho. Olha só, ele tem essa pontinha mais fininha aqui, que é os pelinhos dele. Então, se você conseguir encostar somente essa parte aqui bem fininha do pincel no papel, você vai conseguir um traço bem fino. Agora, se você já coloca mais pressão, ou já aperta mais esse pincel contra o papel, você já vai ter um traço mais grosso, já vai conseguir pintar áreas maiores. Todos esses traços aqui estão sendo feitos somente com o pincel número 8. Percebe que a diferença no resultado final é como você utiliza o seu material? Então você vai fazer aqui testes com círculo, ó, faz o círculo fininho,
faz o círculo mais grosso para você ir treinando o movimento da sua mão com o pincel, porque ele é um pincel bem molinho, então você precisa entender a mecânica do seu corpo. A tinta de aquarela, ela tem 3 opções de concentração de pigmento. Você vai ter um que é o mel, você vai ter um mais menos concentrado, que a gente chama de textura de leite, e um bem ralinho, que é a textura de chá. Olha só. Esta aqui a gente vai começar sempre as pinturas utilizando essa cor. Ao contrário de outras técnicas, a técnica de aquarela, você vai começar sempre pelas cores mais claras e depois você vai adicionando as cores escuras sucessivamente. A textura de leite, depois a textura de mel, porque assim você consegue um efeito de profundidade. Então, essa parte aqui que a gente faz com a tinta bem clarinha, ela fica sendo a parte de luz da nossa aquarela. Para conseguir esse efeito, basicamente o que você vai fazer? Vai adicionar mais pigmento e menos água, vai colocar a quantidade igual de pigmento e de água e mais água e menos pigmento. Aí você consegue essa variação tonal de uma cor só, de uma matiz só que a gente fala, né? Da sua tinta. Agora, uma dúvida que é muito recorrente e que eu indico você já praticar é a suavização da sua aquarela. Muitos alunos têm dificuldade nessa parte aqui, que é quando você faz um traço e para ele não ficar com essa bordinha tão dura aqui, você vai precisar suavizar esse lado da sua pintura. Como que você vai fazer? Ó, deixei aqui o pincel só com água limpa, vai encostar a pontinha do pelinho dele nessa linha aqui que você quer suavizar. Percebe que o pigmento ele vai se arrastando aqui, ó, conforme você vai passando o seu pincel molhado. Caso aqui tiver ficado muito claro, você pode vir com a tinta na textura de mel e aplicar aqui, ó. Então você vai conseguir escurecer um pouquinho nessa área. Percebe que a tinta vai expandindo aqui em direção onde tem mais água. Olha só, você vai adicionando aqui esse pigmento e suavizando o traço. Agora, um detalhe muito importante aqui é que, nossa, errei, não era assim que era para fazer. Você vem com o guardanapo e você já consegue secar essa tinta. Ó, você apoia ele aqui em cima e já consegue secar. Se ainda ficou algum vestígio de pigmento, você pode vir com o pincel com água limpinha, friccionar só um pouquinho aqui em cima e colocar o guardanapo novamente, que ele vai conseguir absorver praticamente todo o pigmento de onde que você considerou um erro ou onde não era para a tinta estar. Existem 2 tipos de técnicas para a gente fazer as nossas pinturas. O primeiro é o molhado sobre molhado, que o próprio nome já diz, né? Quando você molha o papel, aqui eu estou usando o pincel somente com água limpa e vou vir com o pigmento na textura que você achar adequada para o seu desenho. Se quiser mais escuro, coloca a textura de mel, se quiser uma cor média, textura de leite. E você adiciona esse pigmento aqui. Percebe como a tinta espalha, formando um desenho mais abstrato, mais leve, mais suave, que você não vai ter tanto controle da tinta. E temos também a técnica que é o molhado sobre seco, que o próprio nome já diz, é quando você vem com o pincel com tinta no papel seco. Essa técnica aqui é ideal para você que quer ter total controle da tinta, não quer que ela espalhe para nenhum outro lugar. Então você vai pintar sempre com o pincel aqui sobre o papel seco. Então você vai conseguir uma camada mais homogênea, com definição de traço. E tem um erro muito grande para as pessoas que estão começando na aquarela, que é não esperar o tempo correto de secagem.
Aqui eu acabei de fazer, ainda está um pouco molhado, e vou tentar aqui fazer um contorno desse traço, só para você ver como que ele vai expandir todo o meu pigmento. Tá vendo que não fica aquele tracinho fino? Você precisa esperar a tinta secar para conseguir fazer o contorno, adicionar outra cor que você deseja à sua aquarela. Isso pode ser proposital. Você quer fazer um efeito mais suave, uma transição, uma fusão entre as cores? Vamos experimentar aqui o vermelho e o azul. A gente chama isso de efeito bloom. Olha só, que se mescla, que se mistura. E você consegue um efeito bem interessante da sua aquarela. Caso você deseje fazer aquelas manchas bonitas que a gente geralmente vê o efeito aquarelado, você pode adicionar gotinhas de água em cima do seu pigmento. Para isso aqui acontecer, a parte da tinta tem que estar bem molhadinha. Aí ela consegue esse efeito de repelir o pigmento, formando essas bordas mais firmes e no meio mais manchadinho. Caso tiver acontecido de estar espalhando a tinta aqui para onde você não quer, o que que você vai fazer, ó? Vem com o pincel bem sequinho, seca bastante ele aqui e vem passando aqui, ó, secando esse pigmento que está, vamos dizer que vazando para uma outra parte que você não quer. Então você vai repetindo o processo, você seca o pincel e vem limpando aqui o pigmento da área que está ultrapassando onde você não deseja. E você consegue também fazer misturas de cores diretamente no papel. Aqui eu vou utilizar a tinta amarela, vou misturar aqui uma parte e vou utilizar o azul em outra. Você consegue esse efeito de misturar as cores diretamente no seu papel, sem precisar do godê. Isso aqui é caso você desejar um efeito mais abstrato, mais suave. E uma das principais características que eu mais gosto na aquarela é a praticidade de uso do material. Veja bem, meu godê está com bastante tinta. Se eu precisar dobrá-lo aqui para viagem, ela vai escorrer. Ou, caso eu não for mais utilizar esse pigmento, essas misturas de cores, eu posso simplesmente limpar aqui o godê com a minha toalhinha, o meu guardanapo de limpar pincéis, que facilmente já está tudo limpo. Olha só a praticidade desse material quanto à higienização. O pincel também você enxágua ele bem e seca sempre aqui, ó, na direção da saída das cerdas. Nunca faça isso aqui com o seu pincel, porque você vai estar degradando todas as suas cerdas. Então conserve ele bem penteadinho aqui, bem lisinho, para não ficar com pelinho solto. E viu só que não existe um segredo, uma fórmula mágica para você conseguir pintar suas aquarelas? É apenas conhecer como o seu material funciona e experimentar todos os seus pincéis, seus papéis, suas tintas. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, curte esse vídeo, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer uma pintura facinha, mesmo que você não saiba desenhar, só utilizando todas as técnicas que eu te ensinei aqui hoje.